Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal e hoje nós vamos falar de radioatividade, aula número 1. É aquela enquete que eu fiz entre radioatividade, termodinâmica e termoquímica ganhou a radioatividade. Então hoje nós vamos à aula sobre radioatividade. Não está inscrito no canal ainda? Mas então, ó, tá na hora, tá? Ativa o sininho, dá um like, faça um comentário e divulga esse canal. Esse assunto de hoje, por exemplo, ele é importante para o Enem, para os vestibulares, para a faculdade, para o colégio, para tudo. Realmente envolve tanto química quanto física. Vamos lá então falar um pouquinho de radioatividade? Gente, olha aí, ó. É uma explosão atômica. Olha o tamanho do navio ali, o tamanho do naviozinho, tá? Poxa vida, né? Horrível isso, né? Imagina só, a gente tem capacidade de liberar a energia do núcleo dos átomos e essa energia é tão grande que é capaz, então, de causar uma explosão desta dimensão aí, né? Então, vejam só, então, essa situação que a gente observa aí na explosão atômica, certo? Muito bem, olha só, gente. Na sequência, vamos falar então, vamos falar também de explosão atômica no futuro, sim, não adianta, né? A gente tem que falar de energia nuclear. Mas é bom que a gente saiba que existem 4 fontes de energia na natureza: energia elétrica, energia magnética, energia gravitacional e a energia nuclear, certo? Essa energia nuclear ela é liberada em grande quantidade quando ocorrem as reações nucleares. Junto com elas podem sair também partículas. Gente, é uma verdadeira loucura. Por isso que esse assunto é um assunto que muita gente tem grande interesse. Como é que produz energia elétrica a partir da energia nuclear, professor, nas usinas nucleares? Ou ainda o caso das explosões atômicas aí, né? Que situação, né? Pois é. Se a gente domina o núcleo do átomo, a gente consegue dominar, então, esta energia. Alguns átomos eles têm instabilidade nuclear e é essa instabilidade nuclear que gera a chamada radioatividade. Átomos estáveis não são radioativos. Átomos instáveis, a instabilidade vem do núcleo e ele vai ter que fazer alguma coisa então para se tornar estável. E essa coisa que ele faz para se tornar estável é emitir energia e partículas, ou seja, radiação. E daí vem a ideia de radioatividade. A radioatividade ela foi estudada por um sujeito chamado Henri Becquerel e foi descoberta por ele e dado o nome por ele também, e muito estudada por Madame Curie, pelo Rutherford. Então, vários são os pesquisadores que trabalharam no início com essa nova ideia que surgiu lá de emissões radioativas. É uma coisa diferente aí. Então vamos estudar isso aí. Vamos começar então falando um pouquinho do átomo. Vamos pegar a estrutura atômica. A estrutura do átomo, o átomo ele apresenta um núcleo. Nesse núcleo nós vamos ter prótons e nêutrons. Estou pegando um modelo atômico de Bohr aí, tá, gente? E nós temos uma eletrosfera. A eletrosfera contém os elétrons. Então, neste núcleo tem 2 partículas. O núcleo nos interessa mais, né, para a radioatividade. Tem os prótons e os nêutrons. Então é bom que a gente entenda um pouquinho quem são essas partículas e qual a importância delas para a gente poder entender melhor depois a radioatividade. Vamos falar primeiramente do próton. O próton é uma partícula que praticamente define que tipo de elemento nós estamos falando. Quando eu digo que um elemento ele tem um átomo de um elemento, melhor, ele tem 7 prótons, eu estou falando do nitrogênio. Se eu falo de 6 prótons, eu falo do elemento carbono. Se eu falo de 8 prótons, o elemento é o oxigênio. Então, o próton é uma partícula positiva. Primeira coisa que é importante, né? Que é uma partícula positiva, cujo símbolo é P+, e ele praticamente ele define o tipo de átomo que nós temos. Ou melhor, a que elemento pertence esse átomo. Tá? Se eu digo o número de prótons de um átomo, ele vai pertencer a algum elemento. Então, ele praticamente é a estrutura atômica que identifica o tipo de elemento. Por exemplo, o elemento carbono é formado por todos os átomos que têm 6 prótons. Olha só. O elemento oxigênio é formado por todos os átomos que têm 8 prótons. Então, ele é uma partícula muito importante, uma partícula de carga positiva. E a gente fica pensando, como é que essas partículas de carga positiva conseguem conviver juntas no núcleo? Tem que ter uma repulsão elétrica muito grande.
Pois é, então você imagine só a potência da força nuclear, porque ela mantém esses prótons todos unidos. Isso quer dizer, então, que a força nuclear ela é maior que a força de repulsão elétrica. Olha que loucura isso, hein? Olha só, ainda temos os nêutrons. Os nêutrons são partículas que não têm cargas. Ele tem uma massa aproximadamente igual à do próton. A massa não é muito diferente da do próton. É um pouquinho maior que a do próton. Mas não se iludam com o nêutron. O nêutron, que é neutro, tá? O nêutron que é neutro, não tem características elétricas, na realidade é formado por duas partículas fundamentais, que é um próton, ou só um pouquinho, professor, o nêutron na realidade é um próton? É. E uma partícula beta. Então, por um próton e uma partícula beta. Opa, professor, partícula beta. Essa partícula beta quem é? A partícula beta ela tem a mesma carga e a mesma massa de um elétron. E muitas vezes, quando um átomo está instável, ocorre uma situação muito interessante. O nêutron acaba se transformando em um próton e há a liberação pelo átomo de uma partícula beta. Lembra que a partícula beta é como se fosse um elétron nuclear. É como se fosse um elétron que, junto com o próton no núcleo, os dois juntos, formariam uma nova partícula chamada nêutron. E que, por algum motivo lá, para estabilizar o átomo, que está instável, portanto é um átomo radioativo, esse nêutron muitas vezes se transforma em um próton e aí há a liberação pelo núcleo de uma partícula beta. Isso é bem importante, gente, que a gente entenda o comportamento das partículas. Então, só um pouquinho. Se a partícula beta tem a mesma carga e a mesma massa do elétron, a única diferença é a posição onde ela está, né? É, exatamente, né? A partícula beta fica no núcleo e o elétron na eletrosfera. Então, aí nós temos que definir bem a diferença das duas. Apesar de terem a mesma carga e a mesma massa, essas duas estruturas elas estão em regiões diferentes. E se nós temos os átomos que são estáveis, nós vamos ter uma situação, então, bem tranquila. O nêutron ele não vai acabar liberando essa partícula beta aí do átomo. Só é liberado quando há uma situação em que há um excesso, muitas vezes, de nêutrons na estrutura e, portanto, há uma instabilidade nuclear, ou seja, a radioatividade. Agora, olha só, vamos falar de uma coisa muito importante que é a isotopia, os isótopos. Professor, o que é isso? Bom, vamos lá então. A isotopia é um fenômeno pelo qual o mesmo elemento químico ele apresenta átomos com números de nêutrons diferentes. Como assim, professor? Nem todos os átomos são idênticos. Eles têm a mesma característica. Por exemplo, o hidrogênio, nós temos 3 tipos de hidrogênio. Todos eles têm um próton, tá, gente? Todos eles têm um próton. Mas nós temos hidrogênios que não têm nenhum nêutron, temos o que tem um nêutron e temos aquele que tem 2 nêutrons. E isso são os isótopos. Eles não deixam de ter comportamento químico do hidrogênio, do átomo de hidrogênio. Todos eles são capazes de formar a água. Qual é a diferença? A diferença é que nós temos hidrogênios que são mais pesados e hidrogênios que são mais leves. Então vamos dar uma olhada nessa estrutura aí. Vou usar como exemplo os hidrogênios. Nós temos 3 tipos de hidrogênio então. O hidrogênio 1, o hidrogênio 2 e o hidrogênio 3. O hidrogênio 1 ele tem número de massa 1, o hidrogênio 2 tem número de massa 2, o hidrogênio 3, número de massa 3. Lembra o que é o número de massa? O número de massa é a soma de prótons e nêutrons do átomo no seu núcleo. Ô, Doni, mas se todo o hidrogênio tem apenas um próton, isso é geral, então nós podemos dizer que há uma diferença no número de nêutrons, então. Exatamente, é isso que a gente tem que botar na cabeça. Isótopos são o mesmo elemento, mas com número de nêutrons diferentes. Nós temos aí o hidrogênio comum, né, que é o primeiro, que é o H, né, e ele vai ter, então, um próton. Aliás, todos eles apareceu ali um próton. Pode observar, um próton, um próton, um próton. Todos eles têm o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo número de prótons. Porém, quando eu faço a diferença do número de massa menos o número atômico, eu obtenho o número de nêutrons. E olha só, para o primeiro elemento hidrogênio ali, 1 menos 1 dá 0. O segundo hidrogênio, 2 menos 1 dá 1, então eu já tenho um nêutron.
E o terceiro hidrogênio, o último hidrogênio que aparece, que tem número de massa 3, 3 menos 1, 2 nêutrons. Então, ele é um hidrogênio teoricamente mais gordinho, mais pesadinho. Pois é, esses hidrogênios tem que tomar muito cuidado. O primeiro hidrogênio ali, ele realmente é o hidrogênio mais comum na natureza, 99,9% são esse hidrogênio aí, tá? É o hidrogênio comum. Esse hidrogênio que é um pouquinho mais pesado, o hidrogênio 2,1, é o hidrogênio que vai formar a água dos reatores nucleares, a água do sistema fechado dos reatores nucleares, que é chamada de água pesada, e usa esse hidrogênio que a gente pode chamar de deutério ou deuteron. E o último hidrogênio lá é o trítio. Para quem acompanha a saga do Homem-Aranha, lembra que o Octopus que é muito trítio. Por quê? Porque apesar de ser um elemento muito raro, esse elemento, quando a gente faz, esse átomo, melhor dizendo, quando a gente faz a reação dele, acaba liberando muita quantidade de energia. A gente faz a fusão nuclear do trítio e acaba liberando grande quantidade de energia. E isso era o que o Octopus lá estava atrás, de trítio. Ele queria trítio, tá certo? Então, nós temos aí 3 isótopos do hidrogênio. Quando a gente fala, por exemplo, de isotopia, é muito bom lembrar que os isótopos têm as mesmas propriedades químicas, porém propriedades físicas que podem ser diferentes. Eu vou pegar um exemplo aqui, já que nós estamos falando de radioatividade, do carbono. O carbono 12 é o carbono mais comum que existe, é um carbono que tem 6 nêutrons apenas, tá? Nós temos um carbono, que é o carbono 14, que ele também tem 6 prótons e que ele tem 8 nêutrons. Qual é a diferença? Esse carbono 14, ele é radioativo, É interessante porque esse carbono está na composição do nosso corpo, o que faz com que a gente também seja um pouquinho radioativo devido à presença do carbono 14. Ele é um carbono muito raro, muito mais raro que o carbono 12, que é o mais comum, porém ele existe. E ele pode ser usado para datação arqueológica. Nós vamos ter uma aula só disso aqui, tá, gente? Então, esse carbono radioativo quer dizer que ele emite radiações. Ah, professor, então esse carbono vai emitir radiações. Exatamente. Ele emite radiações e se transforma em nitrogênio. Olha que louco isso, gente. Professor, ele deixa de ser carbono? Sim. E acaba se transformando em nitrogênio. Olha que legal esse negócio, gente. É a chamada transmutação. É uma transformação que ocorre quando há a radioatividade. Muito bem, espero que vocês tenham entendido essa primeira parte da radioatividade. Nós vamos aí agora acompanhando os próximos momentos, onde a gente vai falar um pouco mais sobre as reações, sobre bomba atômica, vamos falar sobre usinas nucleares, vamos falar sobre muita coisa interessante, famílias radioativas, tem muita coisa interessante nesse assunto aí, tá? E os tipos de partículas também. Um grande abraço a todos, espero que vocês tenham aproveitado bastante. E se veio até aqui, por favor, dá um like e faça um comentário, tá bom? Ó, um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro, tá bom? Até lá!